por que os secularistas deveriam se preocupar com o veganismo, né? Antes de a gente partir para a resposta do Alisson, eu gostaria de esclarecer uma coisa aqui, né? A questão do conceito de secularismo, né? Quando a gente fala de secularismo, a gente geralmente fala justamente daqueles que defendem o princípio da separação das instituições religiosas das instituições estatais, né? Ou públicas, enfim, esse tipo de coisa, né? E aí, às vezes, no movimento secular, né? Movimento secularista, vem outras coisas em conjunto, né? E o que nós defendemos aqui, né? O que a maioria dos secularistas aqui, pelo menos brasileiros, defende é justamente o ateísmo, né? O ateísmo, fazer um ativismo ateísta, né? Como se fosse uma espécie de componente ali que permite que o movimento ele funcione de uma forma mais fluida, né? Com que as ideias seculares elas permeiem a mente das pessoas de forma mais facilmente, conforme elas fossem desapegando a ideia de Deus, principalmente a ideia de Deus tradicional, né? Que é as ideias tradicionais de Deus, né, que são os conceitos ali mais ocidentalizados da coisa, né, com a religião cristã e etc. E é justamente esse componente, né, que muitos secularistas se utilizam justamente para poder tornar mais fácil, né, as ideias seculares de permear ali o pensamento de certas pessoas e com isso garantir que exista uma influência social maior e, portanto, exista dessa forma uma facilidade de levar esse discurso, né, com o princípio da separação das instituições religiosas das instituições estatais de forma mais fácil aí para o povo. Certo? Então vamos lá. Alisson, qual seria a sua resposta para essa pergunta, né? Por que os secularistas deveriam se preocupar com o veganismo? Te dizer, David, que essa é uma pergunta bem interessante, porque, primeiro, parece que ela pressupõe que não existe ou não é evidente a relação entre um tratamento que nós, humanos, dispensamos aos animais e, de fato, aquilo que visões religiosas de mundo que são bem estabelecidas na nossa sociedade, o que elas, de fato, direcionam nós a fazermos em relação aos animais, né? Ou seja, ao meu ver, eu acho que um secularista deveria tomar como quase evidente que boa parte daquilo que é dito pelas religiões tradicionais, por aquilo que é estabelecido pelos diferentes dogmas, são coisas socialmente enraizadas, ou seja, culturalmente orientadas e que dizem respeito especialmente às nossas visões de mundo no dia a dia, no cotidiano, né? E uma dessas visões amplamente difundida pelas mais variadas religiões, especialmente as grandes religiões abraâmicas, é justamente a visão antropocêntrica de mundo, o ser humano colocado no centro do universo, o ser humano tido como este ser especial, este ser de fato enraizado na própria biografia do universo, ou seja, não existe história do universo sem existir história humana, né? A própria ideia de universo ela depende de uma mente humana que possa interpretar esse universo, né? É como se o universo não pudesse existir sem a humanidade, né? Então, o antropocentrismo, especialmente o antropocentrismo de matriz mais religiosa, né, ele já tem vários ditames aí sobre como a gente deve se orientar no mundo, e um desses ditames que todo mundo conhece muito bem é justamente a relação do ser humano para com os outros animais, as outras criaturas de Deus, né, porque nós, enquanto criaturas de Deus, nós também fazemos parte de um universo de outras criaturas que não são apenas humanas. Com a diferença de que o humano é agraciado com a imagem e semelhança de Deus, pelo menos tendo uma visão aqui judaico-cristã, né? Então, se a gente partir daí, do ponto fulcral para muita religião, de que o que diferencia a humanidade do resto da criação de Deus é justamente alguma coisa própria dos humanos que coloca o humano no centro de alguma coisa, seja do universo, seja da consideração moral, a gente já tem um ponto interessante de questionar para qualquer pessoa que se entenda secularista, se é que ela quer realmente levar a razão a sério, se ela quer entender aquilo que está sendo dito e explicitado e argumentado e defendido pelas grandes religiões do mundo todo. Essa pessoa primeiro precisa avaliar criticamente, tá? Por que essa religião me direciona a entender que eu, só por ser humano, sou superior àquele porco, àquela galinha, àquele frango, né? Em algumas religiões
tu é tão superior a certos animais que tu não deveria ver certos animais como impurezas. Como, por exemplo, os muçulmanos, se eu não me engano, eles acreditam, né? Os judeus, não sei, eu não entendo direito essa parte, mas acreditam que certos animais com o casco fendido, né, eles são impuros, né? Então tu não poderia nem comê-los porque isso seria violar um pouco da tua alma. Né? Eu acho que são muçulmanos que pensam nisso, não sei, né? Então, tu vê que dentro da própria consolidação de uma fé tradicional religiosa, existe o estabelecimento do lugar dos animais em relação aos homens no mundo. Né? Então já começa por aí. Né? Se o cara se pergunta qual a relação do secularismo com o veganismo de uma forma ingênua, se ele não consegue ele mesmo pensar nessa relação, eu me pergunto até que ponto ele refletiu sobre o que significa ser um secularista ou um humanista secular. No mínimo, significa contestar as bases últimas religiosas aí do cotidiano das pessoas, que as pessoas levam seu dia a dia acreditando piamente nessas coisas, não porque elas refletiram por si mesmas, mas porque elas aprenderam por algum pastor, algum padre, aprenderam na escola católica ou o que for, né? Então já começa por aí, né? Então, eu diria que um secularista que entende, olha só, no mínimo, meu papel enquanto um agente crítico da sociedade é, no mínimo, questionar esses pressupostos religiosos aí que vão direcionar a minha ação em relação a outros seres vivos, né? Seja outros seres humanos que são considerados, talvez, bárbaros, que são considerados talvez de outra etnia que não é a escolhida por Deus, que seja de outro sexo que seja inferior e que não é a cabeça da família, né? Seja a minha relação, só por eu ser humano, direcionada aos outros animais só porque eles não são da minha espécie. Não são humanos, portanto, são objetos. São aquilo que eu devo tratar como eu bem entender. Eu acho que um secularista que de fato ele vai entender que o humanismo secular ele vai preconizar certas heurísticas de pensamento, né, de fazer a gente de fato tatear no mundo. Esse secularista vai primeiro se perguntar até que ponto eu estou sendo coerente com a minha vontade de contestar aquilo que é dado no mundo em função de dogmáticas religiosas, né? Por exemplo, o secularista, a primeira coisa que o secularista, até onde eu sei, pelo menos a partir do livro lá, A Filosofia do Humanismo, do Corliss Lamont, né, que eu até fiz o audiotexto lá no meu canal sobre isso, né, os 10 princípios do humanismo secular, um secularista vai primeiro de tudo acreditar que uma metafísica naturalista, ou seja, que não seja sobrenatural, ela é uma metafísica que tu deveria adotar no teu dia a dia, tendo uma atitude frente ao universo de considerar que nós devemos, primeiro de tudo, buscar explicações que sejam naturalistas, digamos, sobre o mundo. Porque se essas explicações naturais elas existem, a gente primeiro deve achá-las ao invés de pular direto para o sobrenatural, como a explicação das coisas, né? Então já começa por aí. Tu começa a entender, sabe? Se existe uma escala de superioridade hierárquica entre humanos e animais, eu tenho que buscar estabelecer essa escala não porque Deus disse, né? Mas eu tenho que buscar entender que escala é essa a partir da observação do mundo natural, né? E aí tu pode pensar em biologia, pode entender etologia, sociobiologia, pode tentar até pensar em psicologia comportamental para ver como os animais se relacionam uns com os outros ali, né? Então, primeiro passo para um cara que está levando a sério o seu racionalismo é, peraí lá, se essas coisas existem no mundo, se de fato eu posso explicar as coisas do mundo de um modo natural, então, se os seres humanos são superiores aos animais, deve ter uma explicação no mundo natural que possa afirmar isso. E não apenas só porque está na Bíblia, que logo é, tá? Então, na falta de explicação natural para isso, aí talvez tu consiga apelar a Bíblia, porque talvez seja uma questão de fé mesmo, talvez seja uma questão de revelação divina. A gente sabe que nós somos superiores aos animais porque, sei lá, Javé, Abraão, Moisés, e eles tiveram revelações lá, eles estão passando isso pra gente, né? Talvez, né? Agora, se isso não basta para te se convencer, então se tu não conseguir uma explicação naturalista para essa superioridade hierárquica num nível moral, tem que se perguntar, um racionalista, um secularista vai se perguntar, tá, será que essa
superioridade ela existe mesmo, porque eu não estou achando ela no mundo natural. O que eu estou achando é um grande organismo socioambiental super complexo que eu não consigo entender e absorver sozinho e que eu vejo as coisas se relacionando, né? Mas não é porque um mata o outro, come o outro, come o outro, que logo o ser humano não, é o predador apex, né? Que é aquele lá que não tem predador. Né? Bota um ser humano pelado no meio da savana, vamos ver se ele não vai ter predador. Né? Então, começa por aí, sabe? Tu vai ter que tirar as desculpas metafísicas, antropocêntricas no sentido religioso, tu vai ter que tirar elas da tua frente e tentar buscar desculpas que sejam naturalistas para estabelecer essa superioridade humana frente aos outros animais. E aí que tu vai te esbarrar naquilo que é quase irrefutável para qualquer secularista, né? Que é a teoria da evolução. Pô, se não dá para usar desculpa religiosa para dizer que o ser humano é superior, né, me parece que eu vou ter que apelar a desculpas biológicas, né? E aí eu vou entrar na evolução. Sim, sim.